isso aí, senhoras e senhores, cidadãos sorocabanos, você de toda a região metropolitana da nossa querida cidade, sejam muito bem-vindos ao Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui você fica por dentro de todos os serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba de um jeito leve, descomplicado e direto ao assunto. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, o meu amigo de bancada Bruno Rodrigues, o nosso jornalista. Olá, Danilo querido. Hoje um dia muito especial para estar com vocês. Hoje a gente vai falar de algo que é muito querido em Sorocaba, né? Que é um dos maiores da América Latina. Do que será que a gente está falando? Hein, Danilo? Provavelmente deve ser alguma coisa que começa com zoo. Olha só, Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. E para falar com toda a propriedade, hoje nós recebemos, né, como convidada especial a Peônia Pereira, que vai falar um pouquinho sobre a história dela, quem é a Peônia Pereira, e muito sobre a história, a fundação e a função do zoológico. Peônia, bem-vinda. Obrigada Bruno, obrigada Danilo. Bom, meu nome é Peônia Brito de Moraes Pereira, eu sou bióloga de formação, estou fazendo doutorado em ciências ambientais, mas na prefeitura o meu cargo é de técnica ambiental e eu exerço a função de educadora ambiental no Zoológico de Sorocaba desde 2014, né? Com um pequeno intervalo aí, mas desde 2014. E é isso, sou sorocabana já me considero sorocabana, já falo chovendinho já. Então tá bom, você já falou chovendinho, então passou pelo teste. Mas então, o nosso zoológico, né, muita gente não sabe, mas o zoológico Quinzinho de Barros, né, o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, ele não é o primeiro zoológico de Sorocaba. Né? A gente teve dois outros zoológicos aqui na cidade. A gente teve um zoológico na Praça Frei Baraúna, no centro. Se não me engano, a fundação dele foi em 1916. Ele durou aí uns anos, ficou uns anos em atividade, com animais da fauna local. Depois disso, teve um zoológico nas margens do Rio Sorocaba, chamado Jardim da Margem. Né? E isso foi um pouquinho antes do ano de fundação do nosso zoológico atual, que foi em 1968. Né? Então o zoológico já tem aí uma historinha para contar, né? Não é tão novinho assim, né? E tem não uma historinha, né? Tem muitas histórias para contar. Qual que é a data de aniversário exata? É 20 de outubro. 20 de outubro de 1968 foi a inauguração do Parque Zoológico. Acredito que uma das perguntas, né, que acabam ficando aí na cabeça do cidadão, né, todos aqueles que veem, os animais que estão ali, enfim, de onde vêm, né, como é que, acho que é isso que as pessoas perguntam, então quero fazer essa pergunta para você. Qual a principal função, né, de um zoológico dentro de uma cidade? Os critérios para, por exemplo, quando vem um animal, para receber esse animal, como é que funciona isso, Peônia? Legal essa pergunta, porque é uma das primeiras coisas que eu começo a falar nas ações educativas, né, com o público, que a gente pergunta, e aí pessoal, né, da onde vêm os animais que vivem no zoológico, né? E a primeira resposta que as pessoas têm é da floresta, da natureza. E aí eu já arrebato falando, e aí, mas a gente vai na natureza e tira os animais? E aí o pessoal começa a pensar, né? Então, assim, os zoológicos, né? Lá atrás, quando começou a existir zoológico, realmente a galera ia na natureza, tirava os animais e levava para ser um espaço de lazer, né? Do público ver aqueles animais, matar curiosidade. Só que isso foi evoluindo aí através do tempo e hoje em dia a gente fala que o zoológico tem outras funções, né? Na verdade, tem muita coisa acontecendo ali nos bastidores que as pessoas não têm noção, né? Então, assim, a gente acha, é uma área verde, é um espaço de conexão com a natureza e né? Lazer é uma das funções do zoo. Mas a pesquisa, né, a conservação de espécies, a própria educação ambiental e, acima de tudo, o bem-estar animal. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com o bem-estar dos animais que vivem no zoológico. Na época em que o pessoal se arriscavam, né, por exemplo, a tirar esses animais, além de tirar eles lá dos habitats deles, né, ainda o risco de trazer esse animal para um lugar onde ele não está acostumado, de repente pessoas ali visitando, imagina como deveria ser uma situação, né? Ainda bem que isso evoluiu, não é verdade? Olha, dentre as funções, né, que o zoológico tem, o zoológico, especificamente de Sorocaba, ele tem algumas ações em as quais ele foi pioneiro, né? Eu queria que você citasse alguma delas, a importância da cidade para ser esse modelo, referência, já que existe, né, essa função técnica e muito importante para os animais do zoológico. Então, o nosso zoo, isso é muito legal, principalmente na minha área, né? Vou puxar a sardinha, Brasil é minha sardinha, né? Que fala. Mas a educação ambiental no Brasil, né? Quando a gente fala em educação ambiental, começou a ficar mais forte em 1970, na década de 70. E a gente pode dizer que o nosso zoológico ele foi pioneiro nisso,
não só na educação ambiental em zoológicos, né, mas também na educação ambiental do nosso país, porque começaram aqui os primeiros programas educativos numa época que não era muito comum falar em educação ambiental ainda, né? A gente fala na história de educação ambiental que ela se consolidou em 80 e mesmo desde o final de 70 a gente já tinha atividades educativas começando no zoológico, né? Então, realmente, quando eu encontro pessoas de outros zoológicos, né, nos congressos, enfim, a gente fala zoológico Sorocaba, o pessoal já na hora, zoológico Sorocaba, referência, pioneiro, né, e dá um orgulho, é muito legal isso. E não só nas atividades educativas, então, assim, questão de residência de medicina veterinária, parceria com universidades para essa residência, né, tudo isso o zoológico de Sorocaba representou bastante, né, no cenário assim, nacional, até onde eu entendo, né, como uma referência mesmo. E eu me lembro, até eu comentei com o Bruno um pouco antes do nosso programa, que Sorocaba teve uma época que estava até no Discovery Channel, não é? Ah, teve um programa que ficou famoso, né, na época, que teve vários episódios que foram gravados aqui. Então o zoológico já teve vários momentos realmente de foco, assim, né, maior, né, de maior atenção. A gente teve financiamento de instituições internacionais nessa época aí, na década de 90, né, que ajudaram na parte de estrutural, da parte educativa mesmo, né, auditório, biblioteca, que ajudaram com verba para a gente se estruturar melhor. Então, sempre teve essa parceria, essa troca, né? E até hoje. E aproveitando para falar de popularidade, né? Uma vez que tem essa disseminação importante que é um grande produto, né? Econômico, turístico, de lazer da cidade, mas com toda essa importância técnica também. Qual que é o animal mais popular, lá, o mais procurado, que as visitas vão atrás, sempre perguntam? Vixe, ó. Essa estrela lá. Eu acho que talvez os animais grandes, né? As pessoas vão pro zoológico, é curioso porque vão pensando sempre nos animais que a gente fala que são os exóticos, que não são os animais brasileiros. Então, elefante, hipopótamo, o leão que a gente não tem mais, né? Que ele já era velhinho, ele morreu, faz parte, né? Isso é uma das coisas que eu falo nas atividades educativas. Gente, os animais também morrem, não são as pessoas não, os animais envelhecem e morrem. Então, assim, geralmente as pessoas vão atrás desses bichos, né? Dos maiores, dos que a gente são mais famosos, assim, né? Quando fala zoológico, você pensa em um animal exótico, né? E a gente até tenta trazer um pouco mais, né? Para nossa fauna nacional também. Tem vários animais que são super importantes, né? A onça pintada é um animal ameaçado de extinção que a gente tem lá no zoo, que já teve filhote, que o trabalho do zoo ajuda na conservação da espécie. O lobo-guará, o muriqui do sul. Mas, enfim, acho que a curiosidade maior das pessoas, voltando, eu acho que seria a pergunta muito do elefante. Tem uma história aqui em Sorocaba que é muito curiosa, gente, isso é muito engraçado, da girafa. Conta pra nós essa história aí. Todo mundo chega, mas assim, todo mundo chega perguntando, e a girafa, onde que eu vejo? Eu falo, gente, mas não tem girafa aqui no zoológico, né? Ah, mas já teve. E aí eu falo, gente, nunca teve, até onde eu saiba, eu não sou daqui de Sorocaba, mas nunca teve, já conversei com quem trabalhou anos aqui, né? E as pessoas batem na tecla que teve, que viram a girafa, que tem certeza. Né? E aí eu fico na dúvida até, mas assim, com as pessoas... A lenda da girafa. As pessoas que eu já conversei do zoológico, assim, veterinários antigos, pela galera que já aposentou, falam que nunca teve, a gente nunca teve uma girafa. Já deve estar se perguntando, há possibilidade de termos uma girafa um dia em Sorocaba? Eu não sei dizer se há possibilidade, né, mas eu sei que, assim, até onde eu sei, nunca teve. Eu tenho uma teoria, né, antigamente, lá atrás, os circos podiam ter animais, e esses animais elefantes, né, leão, girafa eram muito comuns em circo. Né? Então, já conversando com algumas pessoas, já falaram assim, de repente algum circo estava passando na cidade, a girafa precisou de algum atendimento veterinário e ficou alguns dias no zoológico, e como é uma girafa, não tem como esconder, né? As pessoas viram. Isso é uma das teorias, mas não sei. Mas é muito engraçado porque as pessoas realmente... Você que é cidadão sorocabano, que está nos ouvindo aí e que tem essa lenda da girafa, ficou um pouco triste ao imaginar, não, existiu girafa. Existiu sim, tá? Se deixa você feliz, existiu girafa, vai, pronto. E aproveitando, né, a presença da Peônia, já que foi falado de circo, a gente já pensou aqui, né, nas questões dos ativismos, das dúvidas das pessoas a respeito, por exemplo, de como é que é o trato com o animal, né? Se tem essa coisa do, o animal está fora da natureza ali, está sendo maltratado, tem tratamento de violência para essa questão de adestrar, tal, não.
Conta um pouquinho pra gente e até para tranquilizar, né, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o munícipe, que é muito tranquilo. Sim, é legal isso, por isso que a gente fala que uma das funções do zoológico é o bem-estar animal, né? Então não existe essa questão de maus tratos, né? Os animais que estão no zoológico, a gente sabe, muita gente questiona também a questão do tamanho do recinto, né? Então todos os nossos recintos, eles estão dentro da legislação brasileira, né? Eles são legais em termos de tamanho. A gente sabe que não são recintos gigantes, não são recintos grandes. Já existe até uma certa... como é que se fala? Não é uma dúvida, assim, se necessariamente recintos grandes significa necessariamente bem-estar, e já existem algumas pesquisas com relação a isso, porque a gente sabe que não necessariamente só o tamanho de um recinto dá bem-estar para o animal. Então, qual é a forma que a gente tem para minimizar a questão do recinto não ser tão grande, né? Tá dentro da lei, mas não ser grande? É o enriquecimento ambiental. Então, tem uma coisa que a gente fala que é enriquecimento ambiental, que é muito comum ser utilizado nos zoológicos, que é enriquecer, o nome é o que é enriquecer o ambiente que o animal vive. Né? Na natureza, os animais, eles andam muito, eles gastam energia. E ali naquele recinto de tamanho menor, né, eles têm que gastar energia de alguma forma também. E os zoológicos tem uma coisa também que é muito importante as pessoas saberem, que a gente não trata os animais como animal de estimação, a gente não trata como pet, né? A ideia é que os animais mantenham o instinto deles, porque eles são animais silvestres, é diferente do animal doméstico, né? Então que eles mantenham o instinto deles. Então o enriquecimento ambiental também é uma forma de fazer com que eles tenham o instinto estimulado. Então aquelas cordas que a gente vê no recinto, às vezes eventualmente nos tigres às vezes coloca boia ou coloca uma bola, é como se fossem brinquedos mesmo, forma de fazer com que eles se movimentem, né? E além disso, a alimentação também que pode ser dada de uma forma diferenciada para a questão do instinto, porque na natureza esses animais, se eles vivessem na natureza, eles teriam que procurar o alimento, eles não teriam o alimento fornecido em bandeja, né? Então, às vezes, se a pessoa vai, isso é muito legal de falar, se a pessoa vai no zoológico e encontra uma caixa, vê assim, tá no recinto da onça e vê uma caixa de papelão dentro do recinto, fica assim, meu Deus, né? Por que tem uma caixa de papelão? Um presente pro bicho. O que foi feito ali? A gente até usa muito o termo do presente, Danilo. Olha aí. A gente, quando tem aniversário do zoológico e tal, né? A gente usa o enriquecimento ambiental como uma forma de aproximar para o público com essa coisa do presente. Então, assim, pode ser um pedaço de carne, um alimento que ele vai comer dentro da caixa, porque aí ele vai ter que sentir o cheiro, ele vai ter que ali rasgar a caixa, e é como se ele estivesse caçando aquele alimento. Né? Um unboxing animal, olha. Um unboxing animal, boa. Pois é. Não, isso a gente usa em várias, né? Com todos os animais do zoológico, é uma forma, né, de zelar pelo bem-estar deles e assim, né, no dia a dia, no lidar com os animais, né, não existe essa questão realmente de maltratar, nada disso. Aproveitando para falar um pouco sobre a estrutura, né? Não em números exatos, né? Mas a gente imagina que tenha, né? O veterinário, tem a questão do cuidador, das pessoas ali. Hoje o zoológico ele comporta quantos funcionários, mais ou menos, no sentido de cuidado ali? E um pouquinho das funções que existem lá para a gente saber. Olha, eu não sei dizer ao certo, mas a gente tem, o que eu posso dizer, né? A gente tem um setor de nutrição que muita gente não sabe, que é responsável pela alimentação dos animais. Então, assim, muito comum também, né? Animal do zoológico, sai notícia, né? Tá comendo lixo ou não tá passando fome, o animal tá magro. Gente, não existe. Tem um setor só para isso, tem um profissional que é um zootecnista que cuida da alimentação e ainda na questão do bem-estar, né? Essa alimentação, essa pessoa ela tem que estudar muito sobre o que os animais comem na natureza, procurar pesquisas, porque existem, né, no campo da biologia, pesquisas que estudam o que os animais comem na natureza. Então ela busca esses trabalhos e tenta adaptar pro que tem de alimentação que a gente pode fornecer, né? Sei lá, na natureza o animal vai comer uma fruta que só tem naquela floresta. Nutricionalmente, o que aquela fruta representa e qual fruta que a gente pode fornecer que vai equivaler, né? Então, todos os animais zoológicos, eles têm um cardápio, eu mostro isso para os visitantes, né? É uma tabela nutricionalzinha por espécie mesmo, com os alimentos que são fornecidos, com a quantidade, como que o alimento é fornecido, porque até a preocupação com... se o animal é um sagui, por exemplo, que tem a boca pequena, você não pode dar um alimento inteiro, né? Que o animal talvez não consiga comer, então vai ser um alimento picado, para ele poder se alimentar melhor, né? Então, esse é um dos setores, né? A gente tem o setor de biologia veterinária, né, que faz o tratamento dos animais do zoológico em si, né? Todos passam por check-ups, então a gente tem um controle, né, da saúde desses animais. E também tem a parte, né, isso seria o setor de biologia veterinária junto, né, mas seria a parte de veterinária. A parte de biologia é mais na parte de manejo mesmo, no dia a dia, né, quando tem que eventualmente levar um animal para a veterinária para ser cuidado, né, ou ver se o recinto está de acordo, e também com a parte de conservação, então o que eu falei lá atrás, né, da conservação de espécies, né, então a gente tem contato com outras instituições, outros zoológicos, então o pessoal da biologia cuida dessa parte, né,
como que a gente pode ajudar na conservação de algumas espécies com aqueles animais que vivem ali, né? Então, os animais que estão no zoológico, eles têm um papel fundamental, né? Não só para servir para as pessoas conhecerem, verem esses animais e terem uma conexão com a natureza e com eles, né? E se sensibilizarem para a conservação, mas também um papel fundamental na conservação mesmo, assim, né? De eventualmente, se precisar fazer uma reintrodução na natureza, o zoológico está ali com o animal que ele pode fornecer. E eu falei da biologia veterinária, nutrição, mas não falei dos fundamentais, que são os tratadores, né? Que é quem está ali no dia a dia do zoológico, né? E realmente eles têm um papel fundamental, não só porque eles cuidam, né, de levar a alimentação, do recinto e tudo mais, mas porque eles têm que observar, não é só cuidar, né? Eles também têm que observar os animais. Então, assim, eles têm que saber muito daquele bicho que eles estão cuidando, porque se o animal não está comendo, eles têm que passar essa informação para a veterinária ir lá dar uma olhada, né? Existe essa comunicação entre tratadores e setores do zoológico é muito grande, né? Então, por exemplo, tem uma planilha que fica lá na frente da nutrição que eles anotam. Então, outro dia eu vi lá anotado, eu não lembro se era um papagaio, que o tratador colocou assim, não come batata doce. E um dos itens da alimentação é batata doce, aquele ali não estava comendo. Então aí a nutricionista já sabe, a zootecnista, né? Já sabe que ele não come e vai trocar aquele alimento, né? Então eles são, assim, fundamentais aí também no dia a dia. Você sabia dessa quantidade de benefícios que o zoológico traz para a cidade? Cara, os bichinhos têm até nutricionista ali, velho. Eu não tenho, eu chego em casa como que a mulher faz. Tem toda essa questão técnica, de cuidado dos animais, a pesquisa e valorização da ciência. Você tem também a questão do enriquecimento econômico da cidade, porque na proximidade ali você tem os vendedores ambulantes que também fazem esse aquecimento, geração de emprego, tem os nossos técnicos, o bem-estar para o animal. Olha quanta coisa interessante você pode extrair e saber do zoológico, né? Exatamente. E nada melhor do que prestigiar visitando, né, Daniel? Exato. Eu tenho, inclusive você falou de visita, Bruno, eu tenho aí uma pergunta pessoal, tá? Que se tem uma coisa que eu gostaria demais de ouvir, é o rugido de um daqueles bichos, sabe, daqueles felinos grandões, o tigre e tal. E a gente, rapaz, às vezes que eu fui visitar, meu filho fica maravilhado, né? Eu lembro que estávamos, acho que perto ali do recinto do Sandro, mais ou menos, e de repente o tigre, eu não sei se foi o tigre ou se foi, acho que tem uma onça também, né? Começou a fazer eu não sei se ele estava começando a rugir ou se ele estava só roncando. Falei, vamos correr, fomos correndo lá. Aí ele parou. Tem algum momento que eles têm o horário deles, ou alguma situação, ou é meio que natural demais, assim, aleatório, essa é a palavra? Eu diria que é meio aleatório, mas esses animais, principalmente os felinos, eles são de hábitos noturnos, né? Então, até a visita noturna que a gente faz, que também, aí já vou entrar em outra questão, né, pessoal? A gente falou de bem-estar já há um tempinho atrás, né? E o pessoal já questionou, tipo, a visita noturna, vocês estão indo acordar os animais do zoológico, coitados dos animais, vocês estão acordando? Não, gente, a gente não está acordando ninguém. A gente tem animais de hábitos noturnos e de hábitos diurnos. A visita noturna é só nos animais de hábitos noturnos. Inclusive, uma das coisas que eu pego muito no pé do pessoal que está visitando é, gente, vamos fazer silêncio quando a gente estiver andando entre um recinto e outro para não acordar, os animais estão dormindo. Né? Então, à noite, eles costumam ser mais ativos. O hipopótamo também faz um barulhão, né? É outro que faz um barulhão. E é muito engraçado que os dois, né, um casal, eles se comunicam. E de noite, às vezes, eles estão bem barulhentos, assim. Mas acontece de dia também, da onça fazer barulho, esturrar. A onça, a gente fala que é esturro o barulho que ela faz. Legal. Então você que, assim como eu, tem a curiosidade de ver esses bichinhos esturrando, é sorte. Ou faz a visita noturna, que de repente você tenha mais chance ali. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Nós falamos dos animais, né, dos mais visitados e tudo mais, e eu sei que um dos lugares também que chega a causar um pouco de medo, mas também de curiosidade, o pessoal tá lá, é o serpentário. E é interessante que, né, gera aquela coisa, nós vamos entrar ali, e existe um receio. Eu quero que você nos responda se existe essa possibilidade. E se alguma dessa cobra escapa por cima? Existe essa possibilidade? Só se for Harry Potter lá, sabe, no filme que ele faz a mágica e tira o vidro, né? E aí o primo dele cai dentro do recinto lá da cobra. Não, gente, assim, é óbvio, né, os animais estão sob cuidados humanos, escapar é sempre um risco, né? Mas existe todo um protocolo aí, inclusive em caso de possibilidade de fuga, né? Para como proceder, esvaziar o zoológico, né? Quem que cuida do quê e tudo mais. Então, assim, é muito raro, né? Historicamente não temos acidentes, né? Acidentes não, até onde eu saiba, nenhum acidente, assim. Mas o serpentário é um espaço realmente curioso, porque tem desde quem ama até aqueles que morrem de medo, que não querem nem ver a cobra. A gente tem na educação ambiental 2 jiboias que a gente utiliza para atividade educativa, né? Então, elas chegaram muito pequenininhas lá no zoológico, elas foram acostumadas desde pequenas a serem pegas e serem mostradas para o público. Então,
Né? Uma jiboia na natureza, a jiboia, só lembrando, é uma cobra que não tem o veneno, né? Ela não inocula, não morde com veneno, não é peçonhenta, vamos dizer assim. Então, se a gente encontra uma jiboia na natureza, o instinto dela, se a gente for querer pegar, vai ser morder, mas não vai ter o veneno, vai machucar, mas é só para ela se defender porque ela tá com medo, né? Aliás, isso é importante, né? Cobras não são malvadas, né? Elas é o natural do animal, né? Matar, morder, né? O veneno faz parte ali do bicho, né? Beleza. Mas enfim, essas duas a gente geralmente utiliza nas ações e mostra para as pessoas. Então tem aquelas pessoas que não querem nem ver nem chegar perto, né? E tem aquelas que ficam super curiosas. E o intuito é justamente tentar fazer com que as pessoas percam medo, porque quando a pessoa encontra uma cobra, a primeira coisa é querer matar, né? Exatamente, é esse pensamento. Sim. Sabe, eu fui criado na zona rural. E lá esse era um pensamento que parece que é intrínseco a todas as pessoas da zona rural. Viu a cobra, já mata. Mas eu vi que de um tempo para cá, hoje isso mudou muito, né? As pessoas olham já pro animal ali com o respeito Sim. do espaço dela, né? Se você não mexeu, não vai ter nenhum perigo dela de se defender, porque ela vai atacar só se ela se sentir ameaçada, não é verdade? O dito popular, né? Matar a cobra e mostrar o pau. Então, ó, agora existe uma certa consciência. Não mata a cobra, deixa ela ali que ela vai voltar para a floresta. Ou então, se precisar de ajuda, chama alguém especializado, bombeiro, né, para ir lá pegar o animal. Serviço, então, no caso de encontrar algum animal silvestre, né, qual o caminho que a pessoa deve tomar e qual o destino que esse animal vai ter? Para você dar pra gente. Tá, então, não é papel do zoológico retirar o animal, né, um animal que apareça na casa da pessoa, o zoológico nem pode oficialmente ir e retirar esse animal, né, porque o papel do zoológico é cuidar daqueles que estão ali no espaço do zoológico, sob cuidados, né, da instituição. O que a gente recomenda, o ideal, no caso uma cobra, né, seria chamar um bombeiro, né, que acho que seria, ou qualquer outro animal silvestre que apareça, né, porque está cada vez mais comum aparecer animal silvestre, né, nos locais, então, porque a gente está destruindo as florestas, então vamos preservar a natureza. De repente você está na sua cozinha ali, abre a geladeira, olha uma capivara na sua cozinha. Então chama o bombeiro. Chamar o bombeiro, é isso aí. E aí ele vai dar a destinação. Então tem alguns lugares que recebem, né, os centros de triagem, de recebimento de animais, eventualmente o zoológico pode receber, né, mas aí a conversa é entre o bombeiro, né, a instituição que faz o resgate e aí a gestão do zoológico, né, não é direto com o munícipe, vamos dizer assim. Muito bacana. Bruno, essa é uma situação que eu trabalhei um tempo, né, na Secretaria do Meio Ambiente e principalmente ali no período da pandemia, quando as coisas começaram a voltar, tinha todo um protocolo de segurança e tal, recebíamos muitas excursões, né? Como é que funciona, Pione, essa questão do recebimento de excursões, tanto escolares daqui do município quanto das cidades que vêm para visitar o zoo? Tá, atualmente qualquer grupo acima de 15 pessoas, ele precisa, durante a semana, ele precisa mandar um e-mail para agendar a ida, independente de ser visita com monitoria ou não, né, que a gente chama da visita guiada, né, que é a parte que eu cuido. Então, o e-mail para esse agendamento, se não for visita monitorada, é agendamentos2023@gmail.com. Então, manda lá, né, e aí eles vão dizer quais são as informações que precisa. Paralelamente a isso, né, se a pessoa que tiver interesse na atividade educativa, né, que a gente recebe, aí são as visitas monitoradas, que a gente chama, né, e aí também tem um e-mail que é específico para as atividades educativas, que é EA, de Educação Ambiental, zoológicosorocaba@gmail.com, zoológico sem acento, né. Nosso brilhante Marcel Herrera vai colocar os 2 e-mails na tela para você, e aí você que tem interesse de visitar este maravilhoso local, que a gente está vendo quantidade de benefícios que ele traz para a cidade, para os visitantes, principalmente para os animais. Então, alguma excursão, alguma visita e a questão educativa também está aí para vocês poderem acompanhar. Uma pergunta da questão educativa, ela é para quê? É para estudantes ou para o munícipe que de repente tem a curiosidade de aprender um pouco mais sobre os animais? Como é que funciona um pouquinho dessa questão educativa? É para todo mundo, tem para todos. Então a gente tem as visitas para, se universidade quiser visitar, a gente tem as visitas técnicas, né? A gente tem as visitas para a escola, para visitante, para o público em geral, desculpa. Geralmente no final de semana, que geralmente é quando está mais cheio, quando vai o público mais espontâneo, a gente tende a receber as excursões mais durante a semana, né? Tem final de semana também, mas
Durante a semana é mais excursão, final de semana geralmente eu sempre faço alguma atividade, né? Então às vezes a gente faz exposições, às vezes a gente faz na época de férias visitas aos bastidores, justamente para esse papo que a gente está tendo aqui, ter com as pessoas que estão lá no zoológico, e elas conhecendo o setor de nutrição, conhecendo a biologia veterinária, né? A gente tem um outro espaço educativo que é o Museu de Zoologia, que é onde ficam os famosos animais empalhados, né? A gente fala que é taxidermizado o termo correto, e não é empanado, pelo amor de Deus, que empanar não empana o animal, empanado é o que a gente come ali, é o franguinho, o peixe, né, na farinha. E nesse museu a gente tem um acervo bem grande de peças biológicas e as pessoas ficam muito curiosas, né, porque geralmente ele fica fechado, a gente abre em situações especiais, então a gente faz essa visita também. Então é meio que acompanhar o cronograma, porque sempre vai ter alguma atividade acontecendo. Bacana, Peônia. Então você que tem o desejo, a curiosidade de aprender um pouco mais sobre os animais, você viu aí, passando aí no rodapé aí, todos os endereços para você poder agendar a sua visita, tanto como atividades educativas, quanto aí excursões escolares, aquelas que vêm também de outras cidades aqui para Sorocaba. Aproveitando, você que está nos acompanhando aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Prefeitura de Sorocaba, todos os serviços oferecidos a vocês. Peônia, para quem quiser visitar o zoo, ele precisa fazer algum agendamento, quantidade de pessoas, valores de ingressos? Existe também alguma, por exemplo, está super lotado, não pode entrar mais ninguém. Existe isso também? Não, no momento não existe um limite, não. Eu até recomendo que as pessoas que puderem evitar finais de semana e domingo, é até mais interessante, porque você pega o zoológico mais vazio, você aproveita mais. Quando está muito cheio, né, acaba sendo, né, eu particularmente acho pior. Mas não tem esse limite, né? Os agendamentos como a gente comentou, e final de semana não precisa agendar, inclusive, mesmo que seja grupo de excursão, quando é no final de semana não precisa fazer esse agendamento. Falando da visita noturna, a gente chegou a ver algumas divulgações. Como é que funciona ela? Está funcionando? É período sazonal? De vez em... no momento, para esse ano a gente já fechou todos os grupos até o final do ano, né? Como a procura é muito grande, a gente tende a fazer um sorteio. Olha que legal, então tem bastante gente que visita. Sim, na verdade o grupo tem que ser o grupo tem que ser limitado. São 30 pessoas por noite, né? E a gente também dá um intervalo entre visitas de uma semana uma semana sim, uma semana não, né? Então de 15 dias pelo menos, né? Qual duração, qual horário começa? Quanto tempo dura essa visita? Olha, geralmente eu falo que dura em torno de 2h30, ela começa às 7, mas dependendo de como o grupo está interagindo ou de como os animais estão ativos ou não, pode ir até mais. Então a última foi até 10 da noite, porque o pessoal perguntou bastante, estava bastante curioso, então a gente vai ali no bate-papo e quando a gente vê... Teve o rugido do tigre nesse dia ou não? Não teve, mas teve o hipopótamo. O esturro. Da próxima vez que eu for na zoológico, fala, filho, nós vamos esperar até o tigre esturrar. Muito bem. Eu gosto só de lembrar para as pessoas aquilo que eu já falei, né? Que os animais do zoológico são silvestres e selvagens, não são domésticos, que existe essa diferença, né? Então, que aquilo que a gente não trata os animais, né? Como se fosse cão e gato, né? De ficar carregando no colo, esse tipo de coisa. Mas eu acho que não, acho que é Mas bem eles isso têm aí. nome, né? Alguns têm, outros não. Inclusive, sim, a gente faz campanhas de votação para nomes. Tanto que tem o Sandro, o elefante, que é famoso, né? O nome dele. Mas tem vários, né? Que já tiveram nome. O Black, o Chimpanzé, o Léo, que é o leão, né? Que quando a gente tinha leão. Mas tem vários, assim. E a gente faz campanha de votação de vários nomes de filhotes. O veado catingueiro, é isso ou não? Tem veado catingueiro. Veado catingueiro. Eu lembro que na parte mais acima lá tinha um camelo, um dromedário. Não, isso tem tempo que não tem. Esse já não tem, né? Eu lembro que tinha, aqui já é um pouco mais da minha memória afetiva de zoológico, várias vezes, mas inclusive não é que faz muito tempo que eu não fui, não. Eu fui a trabalho, tem um tempinho. Mas eu fui porque como eu cubro a saúde também, então a gente foi acompanhar uma visita do pessoal do CAPS. Eles ficaram muito felizes, foi muito legal. Então, acho que são grupos assim. Visitas internacionais a gente recebe? Vocês têm contato com pessoas que vêm de fora? A gente tem, e já recebemos também muitos voluntários e estagiários de fora, né? Principalmente lá para veterinária e para biologia. Mas assim... No museu, quando eu faço o museu aberto, que eu falei, né, que é o Museu de Zoologia Aberto, que tem os animais empalhados, eu tenho um livro que eu faço registro. Então, volta e meia eu vejo pessoas de fora visitando. Aliás, isso é uma curiosidade interessante. Em um sábado, uma manhã de sábado, eu geralmente anoto de onde que vêm as pessoas, né? E já teve manhã de sábado que o museu ficou aberto das 9 à meio-dia e meia,
e que a gente recebeu gente de mais de 40 cidades diferentes. Nossa, que legal. Legal. Então, assim, o zoológico realmente tem uma abrangência grande de público aqui na região e recebe, sim, de fora. Eu nunca dei uma visita específica para ninguém de fora. Mas a gente tem contato, a gente participa de congressos com o pessoal de outros zoológicos, né? Estão junto, então tem essa troca. De fora, né? Vem de fora da cidade, do estado, até do país, você não pode deixar de visitar, né, Danilo? Exatamente. Vai lá e não perde a esperança. Um dia talvez veremos uma girafa no nosso zoológico. No mínimo manteremos aí a nossa lenda da girafa viva, né? Muito bacana. Muitíssimo obrigado, hein, Peônia? Muito bacana. Hoje a gente teve o prazer, né, Bruno, de receber aqui no nosso Sorocaba em Pauta Podcast a educadora ambiental Peônia Pereira. Peônia, suas considerações finais, por favor, fique à vontade. Não, eu que agradeço, adoro falar do zoológico, estou à disposição para receber quem quiser participar das atividades educativas, estou lá, pode entrar em contato no e-mail, né, que eu falei. E é isso, estou à disposição, agradeço muitíssimo aí o espaço. Essa é a primeira das visitas. Hein, Marcel? Primeira das visitas, porque tem tanta coisa legal do zoológico que a gente certamente não vai parar por aí, né, Danilo? Sem sombra de dúvida. A gente vai ter um próximo episódio aqui para falarmos só sobre o zoológico de alguns animais específicos aí. Isso aí. Dessa forma, então, a gente vai chegando ao final, né, Bruno, do nosso programa aqui, do nosso Sorocaba em Pauta Podcast aqui. Danilo Santos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e, lógico, não deixa de se inscrever no nosso canal, dá o joinha aí, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais e levar mais informações, não é verdade, Bruno? Pô, sem dúvida alguma, a gente conta com as suas interações para estar sempre melhorando, com as suas sugestões. Então, além de nos assistir, aprender muito mais, tirar suas dúvidas, também sugira. O que você quiser saber, a gente vai atrás aqui também. Exatamente, bem lembrado, Bruno. Deixa escrito no comentário aí, eu gostaria de saber sobre tal secretaria, sobre tal função, ou até mesmo aqui no zoológico, eu gostaria que vocês falassem sobre tal assunto. Traremos a Peônia aqui novamente, sem dúvida, né? Parte para 2, abordarmos 3, esses quando for assuntos necessário. aí. É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu, até pessoal. o nosso próximo podcast. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.